Olá, eu sou a doutora Ninesh. Este aqui é o nosso quinto vídeo e eu gostaria de falar hoje, de repassar algumas informações mais sobre a parte de reinfecção, sobre a parte de período de incubação, a necessidade de quantos dias de ficar isolado, por que é isso, para a gente tentar, né, com essas informações mais de ordem científica, entender o porquê que as coisas são feitas e faladas para serem feitas da forma que estão sendo faladas. Eu assisti uma aula, acho que foi ontem, da doutora Ho, que ela é infectologista e é coordenadora da UTI, a partir de molestias infecciosas do Hospital São Paulo. Essa aula foi feita pelo CREMESP e foi uma excelente aula sobre manejo, né? Manejo clínico, enfim, com dados muito específicos sobre padrões para usar dentro da UTI, enfim. Mas, assim, nessa aula excelente, maravilhosa, com uma didática fantástica da doutora Ho, tem muitos dados que eu posso, de alguma forma, passar numa outra linguagem para vocês, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar é, primeiro, sobre os sintomas, né, que algumas mudanças que vão acontecendo, porque vão saindo cada vez mais trabalhos e trials e, ao mesmo tempo, revisões da literatura, do que está sendo publicado. E, então, assim, uma questão que ficou meio clara, que quase todos os trabalhos estão mostrando que o quadro cursa com pouca rinorreia. Então, assim, os sintomas de nariz, essa coisa bem característica da gripe e do resfriado, no coronavírus não está presente, pelo menos o que está sendo visto até agora. Então, já é uma tranquilidade se você começar a meio que espirrar, ficar com o nariz correndo, catarrinho, tanto claro quanto mais grosso. Então, assim, já afasta um pouco, claro, que, né, tem que olhar todas as outras coisas, mas assim, já dá para ficar um pouco mais tranquila de que provavelmente é mais um resfriado ou uma gripe do que o corona, tá? A tosse continua sendo um sinal importante e a febre também apareceram vários casos em que, na verdade, a febre não é esse sintoma tão importante. Acho que ela falou em 57% das pacientes com febres altas, mas não é o mais importante. E então, assim, a ausência de febre não afasta o diagnóstico, tá? Então, não é porque não tem febre que vai afastar o diagnóstico. E realmente, assim, a característica mais marcante é a dispneia, né? A falta de ar, a dificuldade respiratória, que caracteriza mais essa doença, tá? Então, assim, em relação, o que ela falou em relação ao período de incubação, que eu acho importante entender isso, né? Que esse período de incubação, ele é mais prolongado, né, do que na influenza. Então, assim, se na influenza você com 3 a 5 dias já fica claro, o período de incubação da Covid-19 é de 5 a 10 dias, né? Então, 5 a 7 dias, desculpa, 5 a 7 dias. Então, o que significa isso? Significa que eu posso ficar até 7 dias, como máximo, infectada com coronavírus, doente, mas sem apresentar sintomas. Então, é por isso que a gente fala que é no mínimo 7 dias, quando a pessoa está assintomática, ficar 7 dias quietinho para observar. Então, por exemplo, eu tive contato com uma pessoa com coronavírus, certeza que diagnosticou. Então, eu estava a uma distância que eu posso ter pego, porque eu estava a menos de 2 metros daquela pessoa. Aí eu só vou ficar tranquila daqui a 7 dias, porque eu vejo que passou 7 dias e eu não tive absolutamente nenhum sintoma. Então, o mais provável é que eu não tenha contraído a doença, tá? Então, por isso que é importante ficar restrito dentro de casa durante esse período de 7 dias. Então, passou 7 dias, não tem o sintoma, ninguém em casa está com sintoma, não tem coronavírus ali dentro. Até porque tem aquela história das superfícies, onde o vírus se deposita, o tempo que ele vive, né? O tempo que ele vive no ar, que são só 3 horas, o tempo que ele vive nas superfícies, né? Então, é importante essa questão de saber desse prazo, né? Aí, assim,
ela é também mais insidiosa, uma doença mais insidiosa. É por isso que o sistema de saúde colapsa, porque ela demora um pouco mais para aparecer. Aí quando ela aparece, a pessoa fica doente mais tempo, né? Então ela fica de 1 a 2 semanas internada numa enfermaria. Quando chega no ponto da internação, ele mais ou menos vai ser hospitalizado, na média, entre quinto e 10º dia da doença. Então começou a doença, ficou doente, passou esses período de 5 a 7 dias para aparecer os sintomas, e entre 5 e 10 dias o paciente é internado, né, se for um caso mais grave, daqueles que, né, o percentual que vai para um agravamento. E depois, se tiver que ir para uma UTI, ele vai ficar 20 dias no UTI. Então, são esses prazos maiores que fazem com que o sistema de saúde não suporte, né? Muitas pessoas ao mesmo tempo adoecendo por tanto tempo e precisando de um leito hospitalar numa enfermaria ou de um leito hospitalar numa UTI durante tanto tempo, não tem como ter um sistema de saúde que aguente isso, tá? Então, é importante isso. Que outra coisa que eu queria falar era sobre... Deixa eu ver sobre o que eu queria falar. Não sei, tinha tanta coisa. Eu anotei um monte de coisas aqui. 35% dos pacientes com co-infecção com outros vírus. Então é super importante entender isso, que não é porque você tem coronavírus que você não pode ter também uma influenza, um vírus incisional respiratório, ou enfim, outra coisa. Então essa sobreposição que tem a ver com a época do ano, que vai vir agora, então assim, quem é pediatra sabe, tipo, o posto de saúde lota, fica absurdo entre meados de abril e maio, né, que é a época que vem agora, então assim, a gente vai pegar bem na curva ascendente esse aumento de pessoas, eu falo crianças porque eu sou pediatra, mas assim, esse aumento de indivíduos com outros vírus, que também podem estar juntos e que fazem todo esse problema das comorbidades, tá? Então, isso também é importante. Outra das dúvidas era que alguém perguntou se era possível ou não se reinfectar, isso não está claro. Apareceram casos, né, de pessoas que tiveram coronavírus, parecia que estavam curadas, estavam assintomáticos, estava tudo bem, de repente brota de novo. E aí o que está sendo falado, que também isso tudo está em vias de estudos, é que na verdade existiam 2 cepas, a cepa L e a cepa S, que seria mais uma recrudescência de uma cepa que estava meio adormecida e que uma sara e aí recrudesce, e não é que a pessoa se infecta de novo de uma outra pessoa e está totalmente normal. Mas tudo isso vão ser coisas para ser estudados depois, mais para frente, tá? Uma coisa que eu achei interessante também que ela falou foi sobre... Bom, uma coisa evidente, né, que a transmissibilidade do vírus vai depender muito do comportamento social. Então, aí que você vê essas diferenças. Eu estava fazendo umas postagens no Facebook com os dados de cada país. Então, assim, tipo, cada país, quantos infectados teve, quantos confirmados e quantas mortes, né? Então, essas diferenças. Então, por que num país que teve o mesmo quase número de infectados, morreram mais, né? Então, por exemplo, no caso, a Itália, que é bem claro, né? Então, assim, tem vários fatores em jogo aí, não é só a idade, porque, por exemplo, o Japão também tem uma idade, uma população até mais velha, pelo que eu entendi, do que a Itália, e foi menor, né, o número. Então, assim, tem muito a ver com a questão desse comportamento social, né, desde inerente a cada sociedade, né, os chineses e os japoneses não são pessoas que ficam se abraçando, se beijando, entendeu? Se agarrando em turmas o tempo inteiro, depois que sai do trabalho para beber uma cervejinha, enfim. Então, todo esse comportamento social já faz com que seja para um tipo de sociedades mais fácil esse afastamento do toque, do chegar perto e do agarrar, né? E do que para outras sociedades, né? Então, e também, claro, em relação às políticas públicas e aos governadores e como aos governantes, né? Não aos governadores, aos governantes de cada país, as autoridades de cada país, como reagiram e com quanta rapidez, né? Todo mundo deve ter visto aquela coisa do cara lá de Milão falando que errou feio ao deixar
essa quarentena 4 dias mais para frente. Então, 4 dias antes, se ele tivesse feito realmente um apelo para a população, né, seria mais claro. A Merkel, que fez um discurso bem forte, bem assim, sério, né, para a população da Alemanha, chamando mesmo a um recolhimento absoluto, falando que era a mesma coisa que a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, depende como a pessoa se coloca frente à sociedade, também essa reação é bem importante, tá? E a outra questão é a densidade populacional. Então, é claro que a densidade populacional vai, quanto mais aglomeração, né? Então, isso, pensando assim, em cidades, né? Então, grandes cidades, lógico que a densidade populacional é maior, mas eu fico pensando muito, isso ela não falou, mas assim, em favela, em regiões onde a gente tem uma concentração maior, em que a pessoa não pode ficar isolada, como que isso vai se mostrar. Então, eu acho que o Brasil vai dar um show nesse sentido. Então, é bem importante a gente levar essas coisas em consideração. E a outra coisa, pensando mais nos profissionais de saúde, né? Em todos os profissionais de saúde, quando eu falo profissionais de saúde, não são só médicos, né? Mas são todas as pessoas que trabalham ali na linha de frente, inclusive as pessoas da segurança, as pessoas da limpeza, as pessoas, né? Todos os níveis de ação que estão relacionados com o atendimento ao paciente, tá? Da recepção, enfim, de todos os níveis mesmo, né? Então, tá falando que assim, que a doutora Ro falou que ela acha que não sabe, assim, não tem trabalhos ainda mostrando se a carga, né, a carga viral, a exposição a uma carga viral maior pode ou não aumentar a gravidade da doença, né? Então, assim, o fato de você estar exposto a um número maior de vírus, né, pelo seu trabalho, não necessariamente não está provado ainda que isso seja um agravante, um motivo para a doença ficar mais grave, mas sim o estresse, né? Então, é bem importante essa questão de como lidar com esse estresse, como se sentir acolhido e protegido pela equipe, como sentir que cada um está fazendo seu papel, como sentir que o governo daquele lugar, né, a direção da saúde, daquele pedacinho onde você está trabalhando, está cuidando de você, está tentando fazer o possível para fornecer máscara, para fornecer material, para ter álcool para limpar as coisas, né, e te dando um suporte até afetivo, né? Então, assim, eu acho que quem está na linha de frente precisa muito desse suporte do afeto, né? De saber que você está sendo cuidado também, né? Então, acho que era isso que eu queria falar. E depois farei mais vídeos, tá bom? Um abraço para todos, se cuidem, fiquem quietos. Espero que tenha acrescentado mais alguma coisa com essas novas informações e que tenham entendido a importância de ficar 7 dias em casa, no mínimo, antes de sair de novo para a rua, né? Então, é assim, e quando você sai para a rua, aí você sai com essa consciência de que tá todo limpo em casa, você e todos os seus familiares, não tem nada lá dentro, não tem vírusinhos, e que você tá saindo para fazer alguma coisa que evidentemente é muito importante, e que na hora que você tá voltando, você pode estar trazendo aquele bichinho que a gente não quer dentro de casa. Então, que você cuide de tudo isso com consciência, tá bom? Um abraço.